Espiritismo sem mistério. Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos, enfim, no ar com vocês. Falando hoje sobre as relações simpáticas e antipáticas dos espíritos. Tem simpatia e antipatia entre os espíritos? Nós vamos ver tudo isso. Eu sou Solange Godoy junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Nosso abraço a todos vocês que estão conosco neste programa ao vivo e o abraço especial a toda essa equipe maravilhosa da TV Mundo Maior, que se multiplicou em esforços para que tudo estivesse resolvido e o nosso programa estivesse no ar. Fernanda Lima, Sandro Samuel, Jefferson Carvalho, Valdir Pereira, Regina Prata, esses heróis do otimismo e do esforço comum para que tudo desse certo. E agora, para a gente não perder mais tempo, vamos começar o estudo deste trecho do Livro dos Espíritos, que é muito interessante. Mas antes, a gente quer pôr a pergunta desafio para você. Você vai ver na tela agora o nosso último slide. O slide da pergunta desafio. Atenção. Você aí em casa, você já encontrou a sua metade? Você já encontrou a sua metade? Será? Oh, metade? Será? Você já encontrou a sua? Muito bem, você Fale pode para mandar nós, vê o que você entende, não é? E você pode mandar a sua resposta através do WhatsApp da TV Mundo Maior, 996-433827. Sua participação pode ser no Facebook e também no YouTube, ok? Vamos lá, André? Vamos lá, vamos em frente. Slide Agora que você já viu o slide da pergunta desafio, nós vamos para o primeiro slide da pergunta que começa o estudo de hoje. É a pergunta 294, lá no slide número 2. Vamos a ele? Ainda não. A Fernandinha nos lembrou que tem esse slide de abertura. Pode pôr de novo, Fê. Isso mesmo, ó, o slide de abertura, para você se lembrar. Estamos falando das relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, metades eternas, que vai da pergunta 291 até a 303. Vamos, então, abordar este tema. Já falamos um pouquinho no programa anterior desta temática. Por isso que agora, no slide seguinte, você vai ver já é a pergunta 294. Vamos a ele? Vamos entrar lá. A lembrança das más ações que os dois homens cometeram um contra o outro é um obstáculo à sua simpatia? Veja só. Dois espíritos que agora no plano espiritual se recordam das coisas erradas que um fez contra o outro. Do outro lado da vida, esta lembrança vai fazer com que eles ainda se sintam antagonizados, tenham raiva um do outro. Isto está ligado à resposta que nós já vimos na pergunta 293 no programa anterior. Vai lá que você vai entender. Se isto é uma forma de dificultar para estes dois homens a pacificação, o entendimento. Então, isto foi o que Kardec perguntou e agora nós vamos ver a resposta do slide seguinte. Vamos lá? Vamos ver a resposta. Sim, ela os leva a se distanciarem. Sim, isso pode ser um obstáculo. Naturalmente, esse obstáculo só será assim, e isto você conclui depois que vê a pergunta 293 anterior, se tratarem de espíritos de pouca elevação. Os espíritos mais elevados, eles veem as bobagens que fizeram e se desculpam. Mas os espíritos que têm uma elevação menor, eles ficam arraigados. Eles se veem do outro lado. Você fez isso para mim. Você me despejou da casa. Você não perdoou a dívida. Você me deu veneno. E aí isto fica encruado no ódio e faz com que eles não se entendam. Não é mesmo? Uhum. Então, isto sim, para estes espíritos de elevação menor. Mais atrasados. E isto nos leva à pergunta seguinte, no slide que você verá agora, o slide 4. Que sentimentos experimentam depois da morte aqueles a quem fizemos mal aqui neste mundo? Nós fazemos mal aqui, não é? Prejudicamos. E depois que morrem esses espíritos, o que eles sentem? Que sentimento eles têm contra aqueles que os prejudicaram? Como será que isso é? Será que todos têm o mesmo sentimento? Será que varia de espírito para espírito? Não é, Solange? Vamos ver o que eles responderam? A Fernanda vai dar seguimento para que nós vejamos. Olha lá, ó. Olha assim, se são bons, perdoam de acordo com o seu arrependimento. Se são maus, podem conservar ressentimento e algumas vezes perseguir você em uma outra existência.
Deus pode permiti-lo como um castigo? Então, dependerá da qualidade do espírito. Se aquele espírito que foi prejudicado pela nossa atitude for um bom espírito, ele vai dizer, não, coitado, ele fez aquilo, mas ele estava nervoso, ele estava com raiva, alguém tinha pisado no pé dele, ele não aprendeu, ele não teve berço, ele não foi ensinado. Ótimo. E deixa a coisa rolar. Isso não significa que o nosso erro não vai ser reparado. Entendam isso, hein? O universo é muito sábio. Agora, se ele é um espírito que não é bom, se ele é um mau espírito, o que a gente fez contra ele vai ficar marcado no seu desejo de vingança. E ele poderá nos perseguir. Ele pode ficar só ressentido enquanto a gente está na Terra. Uhum. E pode nos perseguir depois que a gente desencarna. Em outra existência também. E pode nos perseguir depois que a gente reencarna, como um perseguidor, um obsessor que quer se vingar. Tudo naturalmente dependendo do estágio evolutivo em que ele se encontra. E Deus permite que isso aconteça. Você pode pensar, mas por que Deus não impede? Ora, se você plantar um espinheiral, Deus vai impedir que nasçam espinhos? Não. Se você plantar flores, Deus vai impedir que nasçam as flores? Também não. Então depende daquilo que nós escolhermos fazer. Nós seremos responsáveis por colher aquilo que nós plantamos. E se aqueles seres não foram bons o suficiente para se desculparem de nós, podem ser que eles queiram se vingar. E isto estará ligando eles a nós, não é mesmo? Então, é natural que seja assim, para a gente aprender a fazer diferente em outras vezes. A gente sempre colhe aquilo que a gente planta. Então... isso mesmo. Slide 6, a pergunta é 296. As afeições de cada espírito são suscetíveis de alteração? Nós mudamos, como espíritos, a afetividade que temos. À medida que aconteça alguma coisa, nosso espírito poderá sentir de outra maneira a relação que temos com as pessoas. Isto acontece, isto se constata, é a pergunta que Kardec faz, porque estamos falando da relação afetiva entre os espíritos, né? Antipatias, simpatias. Pode acontecer que um espírito, ao desencarnar, que tenha tido ódio de alguém, de repente passe o tempo e ele fique mais generoso, ele fique com compaixão. Pode acontecer isso? É a pergunta. E agora vamos ver a resposta. Vamos lá. A resposta está no slide que você está vendo aí na tela. Não, pois eles não podem se enganar. Não tem mais a máscara sob a qual se escondem as hipocrisias. Por isso, suas afeições são inalteráveis quando são puros. O amor que os une lhes é uma fonte de suprema felicidade. Vejam só que ele está se referindo especificamente aqui aos espíritos que são puros. Eles são sinceros, eles são autênticos, eles são verdadeiros. Quando nós observamos a postura dos espíritos que não são nesse estágio de evolução, que eles estão num processo de amadurecimento, é natural que essas afeições possam se modificar, seja para melhor, seja para pior. Podem ser espíritos mesquinhos, podem ser espíritos que tenham raivas acumuladas ou que desejam ganhar coisas através de perseguições ou prestar serviços e prejudicar pessoas que eles não têm nada contra, mas alguém pediu para fazer isto. Mas tudo isso no padrão de espíritos atrasados. Os espíritos superiores, os espíritos que se purificaram, cada vez mais eles se mantêm em equilíbrio. A afeição deles não sofre modificação, apesar das deficiências dos espíritos atrasados a quem eles se devotam, não é? Eles são capazes de amar aquele indivíduo que é generoso e aquele indivíduo que é agressivo, porque ele sabe que ele está doente, ele não está fazendo isso porque ele é mau, mas é porque ele é ignorante. Mas ele continua gostando do espírito do mesmo jeito. Agora, na sequência, nós vamos à pergunta 297 do Livro dos Espíritos. A afeição que duas pessoas se dedicam neste mundo sempre continuará no mundo dos espíritos? Ah, que interessante! Você gosta de alguém. No mundo espiritual, este gostar de alguém continua a existir? Este laço, ou esta afinidade, ou este sentimento continua depois da morte?
Você, o que será que pensa? Hein? Você está entrando em contato com o pessoal da programação aqui, ó. Estão esperando que você dê opinião, se você já encontrou a sua metade, se você tem vontade de saber onde que ela está, por que que tem metade ou que não tem metade. Você sabe disso? Você já tem alguma opinião a respeito? Mande para nós. E você pode responder para a gente através do WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 Operadora 11 996 433827. Então escreve aí seus comentários e sua resposta. E isso, veja só, é importante, por quê? Porque no programa de hoje e no próximo programa, do dia 10 de dezembro, nós vamos estar falando sobre essas relações afetivas, sobre estas ligações dos espíritos durante a vida física e depois que passam para o lado espiritual. Então, fale com as pessoas que você conhece, que também têm curiosidades a esse respeito, para que elas estejam participando do nosso programa. E agora nós vamos para a pergunta seguinte. Não, é a resposta. Melhor, a pergunta foi essa que você viu, vai ver de novo. Põe aí o slide 8 para nós. Isso. A afeição que duas pessoas se dedicam neste mundo sempre vai continuar no mundo dos espíritos? E agora vamos ver a resposta. Sim! Sem dúvida. Se ela se alicerça sobre uma simpatia verdadeira. Aí está a condição, hein? Se você gosta daquela pessoa de forma autêntica, esta afeição verdadeira prossegue. Mas se as causas físicas foram maiores que a simpatia, ela cessa com a causa. Você gostava daquela pessoa porque ela era rica, ou porque ela era poderosa, ou porque ela era muito bonitona ou bonitão. E aí o que acontece? Quando acaba a vida física, que a pessoa não é mais poderosa, não é mais bonita, não é mais rica, aí, não vou gostar desse pé rapado aí, que agora ele não é nada, né? Ele não tem nada que me atraia. Então, isto está na condição de você estar ligado a uma pessoa de maneira autêntica, verdadeira ou não. Mas continua ainda, ó. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis que sobre a terra, porque não estão mais subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Então, espiritualmente falando, quando há a relação entre os espíritos de afinização, essa é mais durável, porque ela é mais autêntica. Enquanto nós estamos na Terra, nós nos relacionamos com bases em superfícies, muitas vezes. Nós fingimos que gostamos para conseguir ser simpático, ou para conseguir o emprego, ou para conseguir uma vantagem emocional sobre o outro. Porém, muitas vezes não é verdade. Então, no plano espiritual, como os espíritos têm que viver de uma forma autêntica, as afeições são mais duráveis, porque elas são verdadeiras. Enquanto que na Terra, a gente dá umas fingidas de vez em quando. Tem muita amiga. E acabamos muitas vezes decepcionando ou sendo decepcionados por essas fingições, né? Por esse fingimento Porque muitas afetivo. vezes você até pode ter um sentimento verdadeiro com relação ao amigo, mas você vai descobrir que o sentimento que ele tem por você não é bem aquele, não é bem o mesmo. Então se decepciona, você fica triste, aquela coisa toda, né? Todo mundo já sabe. Agora, Kardec continua neste mesmo tema, na pergunta 298 do slide número 10. Vamos a ele. As almas que deverão se unir estão predestinadas a essa união desde sua origem, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a qual se reunirá fatalmente um dia? Você já encontrou sua metade? Você tem a metade da laranja, a metade da melancia, a metade da jaca, a metade da panela, a tampa da panela. Você já encontrou a sua metade? Todo mundo quer encontrar metade da maçã, metade da pera, mas ninguém quer encontrar metade da jaca, não é, Solange? Não. E às vezes acham umas tampas que não combinam muito bem, né, com a panela. Muitas pessoas até vivem essa ideia, né, de uma tradição, vamos dizer, romântica. A minha metade, eu quero encontrá-la, eu sinto que tem alguém. Então, Kardec, como isso já era comum no seu tempo, não é? Ele faz a pergunta: se existe realmente entre as almas aquelas que são complemento uma da outra, que estão predestinadas a uma união desde a sua origem, foram criadas para que se unissem desde o começo.
e que cada um de nós teria, em alguma parte do universo, a sua metade. Será que isso é verdade? Será que é assim que funciona? Kardec quer saber. E os espíritos vão responder a questão no slide seguinte, o slide número 11. Vamos a ele. Não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a categoria que ocupam, quer dizer, segundo a perfeição que adquiriram. Quanto mais perfeitos, mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos e da concórdia resulta a felicidade completa. Então vejam só, essa ideia de que desde quando a gente foi criado, Deus fez o direito e o esquerdo, o branco e o preto, para que no futuro, ou a partir daí, eles começassem a se procurar como se fossem dois que estão destinados a se encontrarem. Esta noção, que é até meio romântica, não é? Que era tradicional, era uma coisa meio Romeu e Julieta, né? Se você vai lá em Verona, tem lá o balcão da Julieta, a casa da Julieta, o Romeu, o Montecchi, o Capuleto, eles foram criados para se encontrar. Essa coisa vem lá da Idade Média ou até antes, essa noção de dois que se vão encontrar certamente. Ou seja, isso é assim? Os espíritos dizem que não desta forma. Eles dizem que não existe uma união particular e fatal entre duas almas. Não existe. Não é assim. Essa união existe entre todos os espíritos. Quanto mais evoluídos são os espíritos, mais eles se tornam membros de um mesmo grupo, de uma mesma família que se quer bem igualmente. Isso. Não é mesmo? É aquela história, você mãe, tem 3, 4 filhos. Você gosta de todos ou você gosta mais de um e despreza os demais? Qual é a sua afinidade? O seu devotamento? É claro que algumas vezes tem afinidade mais com um do que com o outro, mas você se devota a todos eles? Então, esta maneira de amar, que é uma maneira ampla, que é uma maneira que iguala no amor verdadeiro todos os que estão naquela condição de seus filhos, é também aquilo que os espíritos explicam, que acontece quando chegamos a um patamar evolutivo maior. Esta afeição, como está dizendo aqui, ela une todos os espíritos que estão naquelas categorias mais superiores. E, na verdade, segundo a perfeição que eles adquiriram, eles se sentem atraídos uns para os outros. Então, naturalmente, esta afinidade de ideias, essa afinidade de pendores, essa afinidade de sensações e sentimentos nobres, faz com que todos se identifiquem. Não importa se você vai estar com este ou com aquele, vocês estão bem entre si. Existe de um todas alimento as formas. entre eles, porque falou disso no outro slide. Eles se alimentam, esses espíritos que têm essa sensação, esse amor. Quanto mais perfeitos forem os espíritos, mais unidos eles estão. E, diz aqui o final, a discórdia é o que causa os males humanos e que acaba com a paz. Enquanto que a concórdia, concórdios, quer dizer quando os corações, córdios, quando os corações estão unidos, disso resulta a felicidade. Quando há uma discórdia, quando os corações estão dissecados, dissonantes, separados, estão em atrito, aí os males que se identificam, ok? Agora, vamos ao slide seguinte. A pergunta 299. Em que sentido se deve entender o termo metade, de que certos espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Espíritos simpáticos. Simpatos é a expressão que quer dizer que tem afinidade. Patos é a emoção, é uma palavra grega que quer dizer emoção, é sentimentos de não indiferença. Quando elas quando estes sentimentos são no sentido de afinidade, você fala de simpatos, simpatia. Quando eles são opostos, você fala de antipatos, que é antipatia. Você não gosta daquela pessoa, aquilo que ela é não combina com aquilo que você é. Há uma dissintonia. Então, Kardec quer saber, quando se trata de espíritos, chamados espíritos simpáticos, em que sentido nós devemos entender o termo metade
que certos espíritos utilizaram para designá-los, designar os espíritos simpáticos. Porque Kardec se refere a algumas comunicações em que os espíritos que deram orientação falaram sobre metade. E aqui muitas pessoas dizem, minha metade. Você às vezes denomina sua esposa de cara metade, né? Outros dizem que é a metade cara, né? Metade cara é a metade bonitinha. cara, a cara metade, não é? Então, Kardec quer saber por que esses espíritos, quando utilizaram o termo metade, o que eles queriam dizer com isto? Agora, nós vamos ver o que os espíritos responderam no slide seguinte, o slide número 13. A expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade de outro, separado dele seria incompleto. E então nós começamos a entender por que não é possível conceber a ideia de metade. E nós vamos ver mais para frente em que nível ela pode ser compreendida. A expressão não é tecnicamente correta. Por quê? Quando você fala de metade, vamos dizer que eu dissesse a você assim, eu tenho aqui metade deste livro. Aí você vai perguntar, mas e a outra metade? O livro não está completo. Para ele ser completo, ele precisa conter as duas partes. Metade de um lado, a metade de outro, e aí o conteúdo fica pleno. A mesma coisa acontece no entendimento da nossa identidade espiritual. Para haver metade, deveria haver o quê? Uma criação de partes. Deus teria que ter criado metade e metade. Então, aqueles que estivessem de um lado não seriam completos. E os que estivessem de outro não seriam completos, até que se unissem e aí se tornassem um só. Mas qual dos dois ia prevalecer? Qual dos dois seria inteiro? O da esquerda ou da direita? Seria, então, uma identidade confusa. Não há nem de um nem de outro, é dos dois. Ou seja, por isso é inexata a expressão. Os espíritos respondem que se houvesse metade, um espírito seria apenas uma parte, não seria um todo. Você nunca seria um Ele ser não completo. seria completo. Isso. Né? Isso não existe. Você é um ser completo. Você nunca é metade. Então, é isso que os espíritos estão explicando para a gente. Agora, nós vamos ver o que Kardec vai falar a respeito com relação aos espíritos perfeitamente unidos, que é a pergunta que está no slide 14, a pergunta número 300. Dois espíritos perfeitamente simpáticos, uma vez reunidos, o serão pela eternidade? Ou podem se separar unindo-se a outros espíritos? Olha que interessante essa pergunta, né? Há uma afinidade perfeita. Eles são muito, muito ligados. Agora, Kardec está dizendo, se eles estiverem reunidos, eles vão ficar para sempre um com o outro, ou eles podem se separar e unir-se a outros espíritos, ter relações de afinidade com outros seres que não sejam aqueles com quem ele já está perfeitamente afinizado. Que legal, né? Que pergunta interessante. Na Terra, nós diríamos assim, você larga a mulher que você ama muito, ou o marido que você ama muito, se dá muito bem, e vai ter um caso com o padeiro. Ou vai ter o caso com a lavadeira, ou vai ter o caso com uma outra pessoa lá. Você pode fazer isso? Na Terra é um problemão. Mas nós não estamos falando da Terra. Nós estamos falando do plano espiritual. Os espíritos que já se afinizaram, eles ficam perenemente unidos entre eles, ou eles podem ter relacionamentos com outros espíritos também. Vamos ver o que os espíritos superiores responderam no slide seguinte? Vamos lá? Todos os espíritos que atingiram a perfeição são unidos entre si. Nas esferas inferiores, quando o espírito se eleva, não tem a mesma simpatia por aqueles que deixou atrás. Que legal. Então, uma questão de elevação espiritual. Os espíritos que chegaram a um nível da perfeição estão todos unidos entre eles. Não faz diferença nenhuma se eles estiverem fixados com um ou com o outro. Estarão sempre afinizados entre eles com o propósito de melhorar tudo o que está na dependência de suas atividades. Porém, os espíritos que estão em níveis inferiores passam por um seguinte processo. E eu tenho certeza que este processo já aconteceu com muitos de vocês. Nós temos bastante pessoas que já estão aqui falando conosco para nos ajudar no tema de hoje. Mas eu tenho certeza que antes
quando você não era espírita, você tinha lá seus amigos, tinha lá o seu jeito de passear, de se divertir. Aí você começou a entender coisas do mundo espiritual. Aí você começou a perceber que certos comportamentos, certos assuntos, certas palavras, certas formas de se comportar não são boas, porque não são construtivas. Aí você começou a se restringir em determinados assuntos, você começou a se burilar em determinadas abordagens, você passou a ser mais cuidadoso, você passou a se abster de determinados assuntos ou palavras, você parou de falar palavrão, você parou de beber desbragadamente. Aí os seus amigos falam, escuta, o que aconteceu? Você não vai mais beber? Você não vai mais falar palavrão? Se a gente falava aqui de mulherada, você não fala mais nada? O que aconteceu? Você virou crente? Você agora tá fanático? Então, o que acontece? Quando você melhora, quando você moralmente falando se transforma, você não tem os mesmos assuntos daqueles seus amigos antigos. Você não gosta de ir nos mesmos lugares que eles vão. Você fica parado ouvindo eles falarem as bobagens e você não vai falar as bobagens, porque para você já não é mais interessante. Você tem uma outra visão. Então, o que acontece? Ou você vai mudar de amigos, ou os teus amigos vão mudar você. Ou seja, eles começam a se reunir e não chamam mais você. Eles fazem as coisas agora escondidos porque você já não serve mais. Ou você já não vai mais nas reuniões deles. Porque você sabe, eu tô cansado de ir lá e não ter... Eu só fico olhando, fico falando, mas eu não gosto mais daqueles assuntos. Aquilo não me faz bem. Por que eu vou lá? É a mesma coisa que Kardec está nos explicando aqui através da resposta que os espíritos vão dar. Quando nós estamos em um estado e nós melhoramos, nós não temos mais a mesma ligação que tínhamos com aqueles que ficaram atrás. Se eles não quiserem evoluir para que nós continuemos a ter a sintonia unidos, o que vai acontecer é que eles vão ficar parados lá, você vai para frente e você não vai poder ficar, ai, como eu amo aqueles meus amigos, mas eles não querem saber de mim ou eu também não quero saber deles. Quando eles melhorarem, você volta a se relacionar com eles. É uma questão de respeito. Não é de superioridade. É de respeito. Você quis crescer. Eles quiseram continuar parados. Como que você vai estar com eles, dizendo para eles, escuta, vocês têm que melhorar, vocês têm que estudar, vocês têm que se aprofundar. E eles não querem isso. Eles querem continuar bebendo a pinga, falando o que não deve, falando bobagem, se divertindo com a desculpa de que isso é gostoso. Para você, gostoso é aprender, é estudar, é fazer curso, é progredir. Você chama um, ele não vai. Você chama outro, não me enche, eu tô sossegado. Você dá um livro para ele não lê. Eu não gosto de ler, vou dar esse livro pra minha mulher, ela que gosta disso. Então não tem assunto. Então, vejam só, todos os espíritos que atingiram a perfeição, a Fernandinha vai colocar para nós o slide de novo, o último. É o 15. É, isso aí. Todos estes espíritos que atingem a perfeição, eles estão unidos entre eles. Agora, nas esferas inferiores, quando um espírito se eleva, ele não tem a mesma simpatia por aqueles que deixou para trás. Ele não tem. Porque os outros não o entendem. Exato. Eles não falam mais a mesma língua. E se você forçar a barra, ou eles vão ser infelizes, ou você vai se frustrar. Você vai ser o chato. Então, a melhor coisa é você seguir o seu caminho. E você respeitar a vontade procurar deles. Aqueles com quem agora você tem assunto, não é? Você já percebeu? Quando uma moça é solteira, ela tem um monte de amigas solteiras. Mas, de repente, ela se une a alguém e fica grávida.